Uma safra pouco expressiva, oferta limitada e entre safra pressionaram os preços do leite nos 2 primeiros bimestres deste ano. Mas esse movimento de alta pode estar chegando ao fim, resultando em comportamento atípico. É o que afirma o CPEA em boletim divulgado nesta quarta-feira. No acumulado de 2023, os preços do leite cru subiram quase 12%, atingindo R$ 2,89 por litro na média Brasil líquida em abril, valor 9,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. No entanto, a partir do terceiro bimestre, essa tendência de alta deve chegar ao fim. Segundo o CPEA, algo bastante incomum para o setor, uma vez que, historicamente, esse período é caracterizado pela elevação das cotações em decorrência da queda sazonal da produção. Porém, neste ano, ainda que a produção nacional seja limitada pelo inverno seco do Sudeste e no Centro-Oeste nesta época, os preços não devem seguir em alta em maio, sobretudo devido ao aumento da oferta de lácteos importados e ao enfraquecimento do consumo doméstico. Pesquisas do CPEA, ainda em andamento, apontam para possíveis reduções em torno de 5% no preço do leite ao produtor no fechamento de maio. Ainda de acordo com o CPEA, o aumento das importações de lácteos é um fator importante nesse contexto, porque além do volume estar superior aos de anos anteriores, os preços negociados seguem mais competitivos em relação aos nacionais, o que pressiona as cotações domésticas ao longo de toda a cadeia. Dados da SECEX mostram que, no mês passado, as importações somaram aproximadamente 209 mil litros, em equivalente leite, uma alta de 42% frente a abril e de quase 219% em relação a maio de 2022. As compras realizadas entre janeiro e maio deste ano estão 3 vezes maiores que as registradas no mesmo período do ano passado. Em relação ao custo operacional efetivo da pecuária leiteira, a queda entre abril e maio foi de 2,31% na média Brasil. O movimento foi justificado por desvalorizações registradas em algumas das principais categorias de insumos que influenciam os custos de produção, entre eles os concentrados, adubos e corretivos. Com isso, a relação de troca tem estado mais favorável ao produtor. No último mês, foram necessários 25,8 litros de leite para a compra de uma saca de milho, uma melhora de 14,4% no poder de compra entre abril e maio e de quase 26% frente ao mesmo período do ano passado. E para entender melhor esse cenário, eu vou conversar agora com a pesquisadora do CPEA, a Natália Grigol. Natália, obrigada mais uma vez aqui pela sua participação, disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Priscila. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Natália. Me fala uma coisa, o que motivou essa alta de quase 12% no acumulado do ano? Então, Priscila, você vê só, é um cenário bastante atípico para o setor, né? Registrar aí um primeiro semestre assim com uma alta tão expressiva de preço. 2023 está se mostrando aí um ano onde o comportamento dos preços do leite, dos lácteos também, não tem se comportado como a gente espera, né? Não estão obedecendo aí a curva sazonal. Isso se deve muito a um começo de ano, né? Onde a safra da produção ela não foi muito expressiva. Então, na verdade, o que gera esse movimento altista é justamente uma oferta muito enxuta. E essa oferta enxuta que a gente observou aí, principalmente né, no início do ano, onde a gente esperaria, por safra, esperaria um aumento de volume, ela se explica por questão climática, né? Mas também por uma mudança muito estrutural da pecuária leiteira. A gente vem aí dos 2 últimos anos bastante complicados para o produtor, custos de produção muito elevados, e isso tem limitado o potencial né, de oferta da atividade. Muitos produtores saíram da atividade, os que ficaram também não realizaram investimentos né, muito expressivos, investimentos de longo prazo, então a produção nesse começo de ano, ela não avançou como era esperado. Então, essa oferta muito restrita no campo fez com que as indústrias de laticínio competissem mais para a compra de matéria-prima. E isso aí gerou esse efeito de alta, né, entre janeiro e março, que é bastante atípico
E aí, quando a gente está falando aí de março e abril, que são os últimos dados fechados do CPEA, né, a gente observa essa continuidade desse movimento de alta, porque aí a gente já entra, né, num período de transição para a entre-safra. Então, de uma forma geral, até agora, a gente tem observado o quê, né? Que é a questão da oferta, e uma oferta mais limitada foi o fator que preponderou aí na formação do preço e criou esse cenário de preços em alta. Perfeito. Agora, sobre o terceiro bimestre, você acredita que essa tendência de alta, ela vai chegar ao fim ou não? Então, quando a gente fala, né, do comportamento sazonal dos preços, o que a gente esperaria daqui para frente, né? Maio, junho, julho, agosto, são meses onde a gente tem a entre-safra da produção leiteira no Sudeste, no Centro-Oeste, o Sul já se recuperando. Então, é um momento onde a produção, ela sazonalmente, ela tende a cair, porque você tem um inverno, né, um momento aí mais seco, não tem tanta disponibilidade de pastagem, isso afeta a nutrição do rebanho, afeta a produção de leite. Então, é um momento, sim, onde a produção ela deve se encolher. E, em geral, né, aí, historicamente, são meses onde os preços tendem a subir, porque você tem uma oferta mais restrita, as indústrias competem pela compra da matéria-prima, enfim. Só que não é isso que a gente está observando esse ano, Priscila. Então, mais uma vez, né, volta esse comportamento atípico dos preços. Os próximos meses têm apontado aí para um cenário, na verdade, de redução, né, das cotações ao produtor e também dos derivados lácteos. A gente está falando da oferta limitada a campo, essa oferta deve continuar limitada a campo, a gente vai passar pelo período da entre-safra. O problema, na verdade, Priscila, é que a gente tem uma combinação de outros dois fatores que causam esse desbalanço, né, entre oferta e demanda. Então, a gente tem uma demanda nacional por lácteos que ainda segue bastante fragilizada, então não tem dado conta, né, de aumentar esse consumo. Então, negociações muito difíceis entre as indústrias, os canais de distribuição, que têm pressionado as cotações, e ao mesmo tempo a gente tem um aumento bastante expressivo das importações de lácteos, que entram, né, com preços mais competitivos que os nacionais. Então você cria, né, a gente tem um cenário nesse momento que pressiona essas cotações ao longo da cadeia. E claro, né, a gente também tem observado aí queda dos custos de produção, preços de grãos que estão também mais baratos. Então, de uma forma geral, a gente observa o setor, né, buscando um novo ponto de equilíbrio para essas cotações, né, um novo ponto, aí, um novo patamar de preços, onde seja possível, né, continuar aí com um consumo mais aquecido. Com a disponibilidade, a disponibilidade interna baixa, né, a produção interna baixa, o mercado tem buscado esses volumes que estão faltantes no mercado externo, nas importações. E esse fator ele é bem importante esse ano, como mostrado aí, né? A gente está observando importações 3 vezes acima do que a gente viu no ano passado. Se a gente considerar aí o quanto elas representam em termos de produção, a gente está falando aí algo em torno de 8% da produção nacional, né? Quase entre 8% e 10%. Então, assim, é um volume bastante expressivo que a gente não está tão acostumado a lidar, né? No ano passado, essas importações elas estavam representando aí menos de 4% da produção. Então, é um fator importante, é um fator que leva o setor a buscar esse novo patamar de preço e é um movimento que a gente está observando para os próximos meses. Então, esta safra, né, esta entre-safra, perdão, do leite, ela não deve apresentar uma alta nas cotações, mas, Perfeito. Na verdade, essa busca por um patamar mais baixo das negociações, pressionada pelo consumo enfraquecido, pelo aumento de importações e também por esse novo contexto, né, de commodities mais baratas, como é o caso do milho, o que proporciona aí uma relação de troca melhor do produtor, o que também faz com que o setor espere, né, que essa redução sazonal da produção não seja tão intensa. Natália, olha, quero agradecer muito sua participação, sempre muito clara, objetiva, né? E a gente consegue passar bem aí o conteúdo para o nosso telespectador entender bastante o que está o movimento no mercado que inicialmente não seguiu, né, essa curva sazonal e você explicou bem aqui as razões. Obrigada e te espero numa outra oportunidade. Eu que agradeço, Priscila. Repita, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando de leite. Um abraço.